Olá, minha querida fraternidade de luz. Hoje eu vim trazer aqui um esclarecimento sobre a linha do tempo. Quando eu falo de linhas de tempo, eu estou falando de momentos históricos, tá? Momentos geracionais, onde a gente tem acesso. É assim que funciona. Linhas do tempo. Quando eu falo, olha, vocês estão acessando uma linha de tempo diferente à sua, imagine várias camadas. Eu gosto de fazer essa visualização que é mais fácil para vocês entenderem. Quando a gente está na escola e a gente estuda os períodos da história dos países, do mundo, a gente divide ali por tempos, né? Quando a gente estuda, faz a graduação de história, a gente entende que essa linha de tempo ela só é feita para que a gente tenha um norteamento, é linear, né? O ser humano dessa antiga escola foi ensinado a olhar essas linhas de tempo. Então, no ano de 1930, isso estava acontecendo. Em 1710, isso estava acontecendo. É uma linha que a gente se norteia ali, né? Só que quando a gente estuda a graduação, por exemplo, o que é dito? Que essa linha de tempo é criada só para a organização, porque na verdade tudo acontece simultâneo, tá? Eu sei que é difícil isso, porque tem a ver com o tempo. O tempo, o horário, o relógio, o tempo, ele foi criado, né, por nós aqui, para que a gente conseguisse ter uma organização. Mas lá, antes da primeira era industrial, da Revolução Industrial, que teve a saída do pessoal do campo para a cidade, com a questão das fábricas, foi necessária essa criação do tempo, para que a gente pudesse administrar isso, tá? Só que em algum momento da nossa história o tempo não era contado assim. E no espiritual também não é contado assim. E quando a gente faz história, eles falam, olha, essa linha de tempo, essas datas que são colocadas é a fim de estudo e organização. Mas com toda certeza era tudo acontecendo simultaneamente, tá? Não tem como a gente colocar para a gente que está estudando como linear. Aconteceu exatamente dessa maneira. É como se fosse uma mentirinha para os leigos aí, né? Mas é isso que funciona, que acontece. Então, quando eu falo de linha de tempo, né, é que existe várias realidades, né? É um pouco complicado explicar isso quando você pensa linear, mas não é linear. As coisas são simultâneas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando eu falo, você está numa linha de tempo diferente, vamos colocar nesse linear. Você nasceu em 1960. Dentro desse período tinha uma geração, uma estrutura social que ali acontecia, certo? E que você foi educado dentro disso. Então, quando você cruza um século, por exemplo, ou até mesmo uma década, a gente virou de 1999 para 2000, um século, a questão do século ali. Tem uma grande transformação. Então, você pega uma geração e cruza a outra. Quando a pessoa ela tem uma flexibilidade, ela se adapta à linha de tempo que ela está. Então, a gente está hoje a uma linha de tempo que não é a linha de tempo de 1960, certo? Pensando linear, isso daí. Estou pensando numa linha de tempo. Quando você entra nessa espiritualidade que eu falo, todas essas linhas de tempo, elas estão misturadas.
tá? Então eu posso acessar coisas de 1605, trazer para cá, tá tudo assim, tudo ligado, tudo misturado. Então quando a gente está nesse processo de despertar espiritual consciente, né? Você tá consciente do processo, você cruza essas linhas de tempo. E muitas vezes você está desenvolvendo coisas que foi parado lá. Só que para isso, para você ter essa percepção, você tem que estar muito dentro do processo. Porque senão você se torna uma pessoa assim, nossa, eu não entendo isso, eu sempre estou perdido, né? Você está tendo comportamentos ultrapassados e você não sabe. Então, por isso que eu falo que o pessoal da antiga escola, eles têm tanta dificuldade de acessar a linha do tempo atual ou até mesmo futura, onde você tem possibilidade de desenvolver coisas que você nunca desenvolveu, acessar pensamentos que você nunca imaginou, né, de ancestrais seus ou até mesmo de uma versão sua aí em outra vida. Por quê? Porque você está muito enraizado numa linha de tempo. Então, o despertar, ele faz com que você quebre essa linha de tempo. Você acessa coisas de qualquer época, tá? Daí vocês podem falar, os registros arcásticos. Olha, pode ter alguma coisa no meio em relação aos registros, mas eu falo de linha de tempo mesmo. De você estar ali e você conseguir acessar coisas, pessoas, situações e dar continuidade. Então, quando eu falo linhas de tempos diferentes, por exemplo, num relacionamento, você já está numa linha em que você acessa várias vibrações. Você já consegue captar vários conhecimentos de acordo com aquela camada, né? Eu falei que eu ia explicar, até esqueci. Mas são camadas. Imagine assim, 10 camadas, cada camada uma linha de tempo, né? Só para vocês entenderem aqui, década de 30, 40, 50 e vem vindo. Então, a pessoa que ela está no processo de despertar, ela já está para frente, ela caminha em tudo isso. E ela acessa o futuro também. Eu estou falando do passado para vocês entenderem, mas a gente acessa o futuro. Linhas que nem aconteceram ainda, tá? Mas para isso você precisa desconstruir as suas crenças, porque quanto mais você tiver enraizado em sistema de crenças ultrapassados, valores, conceitos, você vai acessando esse passado. Por que que às vezes a gente vê pessoas que são extremamente religiosas, que chegam ao ponto do fanatismo, falando muito do passado, né? Pessoas que falam muito do que estava escrito lá, né? Se você pegar o Antigo Testamento fala até como você deve tratar uma mulher quando ela está no período menstrual, né? Excluindo ela do convívio social, fazendo um monte de coisa. Quem já leu o Velho Testamento sabe disso. Agora, você ter pessoas que seguem isso, né? E não tem um nível de reflexão, né? Não sentem a necessidade do período histórico, da linha de tempo que vive, que são pessoas que são linear, são pessoas que querem manter uma estrutura de absolutismo mesmo, tá? Então, isso trazendo uma dificuldade para evoluir mesmo o sistema dessa matéria, tá? Beneficiando todos, porque a gente tem que ver que toda a evolução que aconteceu, né, desde os escritos que a gente tem até agora, né, o veículo, a medicina, tudo que tem hoje só aconteceu pelo caos, tá? Então essas pessoas elas tentam manter essa estrutura que beneficia de certa maneira um grupo, ok? Então quando eu falo de linhas de tempo é isso. No relacionamento, como eu disse, você está numa camada. Por exemplo, essa pessoa está numa camada ali
bem densa, onde tem muitos, vamos falar desse último vídeo do divino feminino com masculino, onde tem um masculino que está se desconstruindo dessa energia patriarcal, né? Onde tem a submissão ali do feminino. Então esse masculino, ele está saindo dessa linha de tempo antiga e entrando numa linha de tempo nova, tá? Só que ele está entre o antigo e o novo, ele está ali. Então, dentro desse processo, ele pode praticar alguma situação que não é legal, mas ele está saindo disso. Então, o que a gente precisa entender? Que todos nós estamos nessa oscilação. Então, hora eu posso falar A e na outra mesmo momento falar B. Mas por quê? Você está numa transição de linha de tempo. Então, o que é importante é você saber, depois de um período, que você pode, em algum momento de baixa vibração, você acessar essa linha novamente, mas você conseguir sair rapidamente dessa linha, porque você já sabe que isso acontece. Um dia você vai entrar na alta vibração ali, nessa linha de tempo que ela não oscila tanto para trás, né? Vamos colocar assim, que é difícil eu explicar, mas é uma linha de tempo que você sempre vai atingir aí coisas altas, elevadas, né? É uma consciência muito expandida, então esse passado não existirá mais, entende? É uma linha de tempo que não existe, né? Esses universos paralelos que você vai transitar entre eles, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e que qualquer coisa aí, se vocês não entenderam, deixa nos comentários que eu vou tentar explicar de outra maneira. Mas eu acredito que se vocês assistirem um vídeo uma ou duas vezes, vocês entendem, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.